Olá, galerinha dos sétimos anos, este aqui é o professor Edgar e hoje é dia de nós começarmos a estudarmos campanhas publicitárias. Antes de começarmos de fato, é importante que nós saibamos o que significa publicidade. Publicidade é um conjunto de técnicas e estratégias que eu vou utilizar para tornar algo público, ou seja, do conhecimento de todos. Esse tipo de técnicas e estratégias, esses tipos de técnicas e estratégias são utilizados por publicitários ou pessoas que trabalham com marketing. E eles podem ser utilizados para divulgar um produto, uma marca, uma empresa, uma prestação de serviço ou até mesmo uma ideia, se for um caso de uma campanha, por exemplo, para combate à corrupção ou para a preservação do meio ambiente. Nós estamos estudando a campanha publicitária nas aulas de português porque ela é geralmente formada por vários tipos diferentes de texto, ou seja, a campanha publicitária não é um único texto, são vários pequenos textos que são divulgados ao longo de um determinado tempo para que o público conheça essa ideia, este produto ou este serviço. Entre os tipos de textos mais comuns que são utilizados nas campanhas publicitárias, nós temos o comercial, que é aquele videozinho curto que vai divulgar essa ideia ou esse produto. Nós temos também impresso as propagandas que vão estar em revistas, jornais e na internet. Nós também temos os flyers, que são pequenos panfletos que são distribuídos entre a população em um determinado espaço, certo? Então, é importante que nós conheçamos mais ou menos como funciona cada um deles e ver o que eles têm em comum, porque eles têm algumas coisas em comum sim, para entender e conseguir compreendê-los cada vez mais e melhor. Além dos textos que são produzidos, algumas ações publicitárias podem ser desenvolvidas ao longo de um determinado tempo para que a marca ou produto ou ideia sejam divulgadas. Por exemplo, uma empresa pode decidir utilizar o horário do almoço numa praça central para fazer uma encenação na qual a marca que está sendo divulgada apareça. Ou, se for uma ideia, numa campanha, por exemplo, pode ser organizada uma marcha ou um protesto no centro de uma cidade para que as pessoas conheçam melhor essa ideia, além daquilo que já está sendo divulgado nos textos. Textos que compõem uma campanha publicitária geralmente vão se valer de dois tipos de linguagem: a linguagem verbal, ou seja, as palavras, sejam elas faladas ou escritas, e a linguagem não verbal, que se dá pelo meio do uso de cores, de imagens, de ilustrações, desenhos. A combinação desses dois tipos de linguagem forma a linguagem mista, e esse é o tipo de linguagem mais utilizado e mais efetivo nas campanhas publicitárias. Por isso, quando eu vejo uma propaganda na televisão, eu sei que existem falas de personagens, existem palavras, mas a imagem me chama a atenção. E o mesmo acontece quando eu vejo uma propaganda impressa. Existe uma imagem, existe uma mensagem e tudo mais. Geralmente, esses textos vão apelar para emoções dos seus leitores. Então, se eu trabalho com um produto, eu tenho que despertar um desejo no meu leitor para que ele queira comprar aquele produto. Se eu estou trabalhando com uma ideia, por exemplo, preservação do meio ambiente, eu tenho que trabalhar com emoções que façam as pessoas se comoverem com a destruição do meio ambiente ou se sentirem confortáveis, por exemplo, em apoiar determinada causa, certo? Então, é importante que você conheça bem o seu público-alvo para saber como despertar tais sentimentos, tais sensações no seu leitor. Mas quem cria essas campanhas publicitárias? Bem, é importante que nós saibamos que existem dois agentes aqui. Existe aquele que encomenda a campanha, que pode ser então uma empresa que tem um produto ou um serviço a ser oferecido, ou pode ser uma instituição, por exemplo, pública, como o governo, a prefeitura, para divulgar uma certa ideia. E aí então existe o segundo agente, que é uma agência publicitária, que é uma empresa especializada na criação desse tipo de texto. Então eles têm vários profissionais, marqueteiros, publicitários e designers, por exemplo, que vão fazer de tudo para que aquela ideia, aquele produto, aquele serviço, enfim, seja tornado público da forma mais eficiente o possível. E quais são as estratégias, as técnicas ou o que essas agências de publicidade levam em consideração na hora de produzir um texto? Bem, a primeira coisa é o público-alvo que nós já falamos sobre. Se o meu produto, a minha ideia, o meu serviço é voltado para pessoas adultas, eu vou utilizar linguagem, imagens, assuntos, ideias apropriadas para essa faixa etária. Se o meu público é um público mais jovem, eu vou recorrer a outros recursos. Então, a linguagem vai se adequar ao meu público-alvo. Então, conhecer bem o público-alvo é
é um bom começo para desenvolver uma campanha publicitária. Por exemplo, nesse exato momento nós estamos vivendo as eleições. Então, os políticos, né, que podem fazer isso, contrataram empresas para saber quem é que vai votar em mim. Ah, são adultos, jovens, narará, narará. Então, vou montar uma campanha que seja apelativa, ou seja, que chame a atenção, que desenvolva aqueles sentimentos que eu falei antes, num certo tipo de pessoa, numa certa parcela da população. Então, a linguagem que eu vou utilizar, ela tem que estar bem adequada ao meu público-alvo, certo? Então, essa é a primeira coisa mais importante. A partir daí, eu começo a fazer escolhas de imagens, de textos, até das cores. Uma curiosidade é que as cores, por exemplo, amarelo e vermelho, depois de algumas pesquisas feitas, foram provadas que elas despertam um sentimento de fome nas pessoas. E não é à toa que várias redes de fast food utilizam as cores vermelho e amarelo para divulgar os seus produtos. Então, existem até pessoas que pesquisam a psicologia por trás do uso das cores para fazer com que esta campanha realmente dê certo. E aí, depois que eu já escolhi a minha linguagem, porque eu conheço bem o público-alvo, é hora de também escolher os meus veículos de informação, ou seja, onde eu vou querer que esses textos, esses vídeos, essas mensagens sejam divulgadas. Eu posso escolher, por exemplo, a televisão, o rádio, a internet, eu posso fazer material impresso para distribuir na rua, enfim, existem várias técnicas, mas tudo isso está ligado também com o meu público-alvo. Por exemplo, digamos que eu queira atingir jovens de classe média alta com determinado produto. A estratégia mais adequada seria veicular essa minha campanha pela internet, porque eu sei que jovens de classe média alta vão ter um acesso constante à internet. Agora, digamos que eu queira divulgar uma ideia ou um produto para uma população mais adulta, de repente de baixa renda. Eu sei que a maioria das pessoas nesta situação talvez tenha uma televisão ou um rádio em casa. Então eu vou escolher esse veículo de informação. Então, se vai ser impresso, se não vai ser impresso, se vai ser, né, a escolha do meu veículo de informação está muito ligado ao meu público-alvo. Aliás, todas as ações e técnicas da publicidade estão sempre bem ligadas ao seu público-alvo, certo? E quais seriam as características que vídeos, textos, propagandas impressas ou não compartilham, ou seja, que possuem em comum? Bem, a primeira delas é a linguagem. É uma linguagem bem compatível com seu público-alvo. Em segundo lugar, também tendo a ver com a linguagem, é a presença de verbos no imperativo que nós já estudamos esse ano, certo? Então, compre, utilize, preserve, não faça, não use, não, enfim, quando eu utilizo o verbo para dar uma instrução ou uma ordem para o meu leitor, esse é o verbo no modo imperativo, então esses textos provavelmente vão ter em algum momento deles essa linguagem, certo? Claro, existem exceções a essa regra. Além disso, os adjetivos, ou seja, são aquelas palavras que vão caracterizar, qualificar as coisas, são bem explorados. Então, se eu estou divulgando uma ideia, né, numa campanha de preservação ao meio ambiente, eu posso utilizar adjetivos bem cruéis, bem severos para aquelas pessoas que não preservam o meio ambiente. Eu posso falar pessoas estúpidas, pessoas desinteligentes, pessoas burras, maltratam os animais, destroem a natureza. Eu posso fazer o contrário também. Pessoas inteligentes, pessoas espertas compram tal produto, certo? Então eu posso usar os adjetivos para falar do próprio produto ou da ideia, ou posso usar esses adjetivos para falar das pessoas que vão utilizar. E isso vai ajudar a trabalhar aquelas emoções e sentimentos que eu já mencionei anteriormente. Então tudo isso é importante para persuasão, poder de persuasão. O que é poder de persuasão? É o poder de convencimento que o meu texto vai ter, certo? Então, essa é uma parte importante que vai conectar todos os textos dentro de uma campanha publicitária. Todos eles vão ter um poder de persuasão alto por causa do imperativo, da linguagem adequada e dos adjetivos extremos para caracterizar produtos, serviços, ideias ou as pessoas. Um outro recurso bastante utilizado na publicidade dentro de campanhas publicitárias é o uso de logotipos. Mas o que são logotipos? Logotipos, às vezes chamados de logomarcas, é a junção de uma imagem, de um símbolo, mais o nome da marca, certo? Às vezes pode ser o nome inteiro da marca, às vezes pode ser a inicial só da marca, pode ser só uma letra, enfim.
É aquele desenhinho, aquela imagem que só de bater o olho eu já sei de quem se trata. Por exemplo, quando eu vejo a palavra Coca-Cola escrita nos produtos da Coca-Cola, de longe eu já sei que é Coca-Cola, por quê? A fonte, né, o formato da letra é sempre aquele, é branco, tem o fundo vermelho atrás. Quando vejo uma maçãzinha comida, meio prateada, já sei que é da Apple e assim por diante. Então vocês vão perceber que alguns logotipos possuem o nome da empresa, outros não, só tem uma inicial, ou às vezes não tem nada, certo? Então a criação de um logotipo que seja criativo, que seja diferente, que seja original e que seja de certa forma bonito, é muito importante para que a sua marca, a sua ideia, o seu produto seja bem reconhecido ou rapidamente reconhecido. Quanto mais rápido eu reconhecer um produto pela logotipo, mais efetivo se torna o meu texto. E às vezes, quando não se tem um produto sendo vendido e sim uma ideia, a gente vai usar o logotipo de quem está por trás da campanha. Então, por exemplo, eu posso usar o logotipo do governo federal, eu posso usar o logotipo do governo estadual, da prefeitura se tiver, eu posso dentro da prefeitura ou dos governos tem alguns departamentos específicos. Enfim, a logomarca vai servir para representar uma empresa, uma instituição ou uma marca em si, e ela vai ser uma presença constante nas campanhas publicitárias. Agora chegou a hora de nós analisarmos uma campanha publicitária desenvolvida no estado de São Paulo no ano de 2017. A primeira coisa que motivou a criar essa campanha foi o lançamento, a divulgação de um dado bem alarmante. O dado de que 94% dos acidentes do trânsito são causados por falhas humanas, ou seja, se as pessoas estivessem melhor preparadas, talvez 94% dos acidentes não acontecessem, ou seja, a maioria dos acidentes nem aconteceria. E aí, a partir disso, o DETRAN, que é o Departamento de Trânsito de São Paulo, né, e o governo do estado de São Paulo começaram uma pesquisa para montar uma campanha publicitária. Claro que não foi nem o governo de São Paulo, nem o DETRAN que montou essa campanha. Quem montou foi uma agência publicitária sob encomenda desses dois órgãos. Essa agência publicitária teve a brilhante ideia de misturar elementos da internet nessa campanha, fazendo uso, por exemplo, de hashtags e de memes. A ideia que eles tiveram foi, no primeiro dia da campanha, sem avisar ninguém, eles colocariam várias pessoas na rua vestidas de foca com a plaquinha Foca nos 94. Esse 94 tem a ver com aqueles 94% dos acidentes que são causas humanas. E o foca, obviamente, vem daquele meme, foca nos estudos, foca nisso, foca naquilo outro. Mas as pessoas no primeiro dia nem sabiam o que estava acontecendo, porque foca nos 94, o que é isso? E aí foi uma estratégia que eles tiveram para despertar a curiosidade da população de São Paulo para aquilo que estava acontecendo. No dia seguinte, foi publicado um material impresso e alguns vídeos na internet e na televisão divulgando então a campanha Foca no Trânsito. Agora vamos assistir um dos vídeos produzidos para essa campanha. Foca no trânsito, foca na direção, foca na vida. 94% dos acidentes com morte são causados por falha humana. Dirigir exige 100% da sua atenção. Não vacila. Se beber, não dirija. Não use celular ao volante. Respeite os limites de velocidade e use cinto também no banco de trás. Foca no trânsito, DETRAN e Governo do Estado de São Paulo. Foca no trânsito. Como vocês puderam perceber, vários elementos aqui foram explorados para tornar esse vídeo efetivo. O primeiro deles foi a linguagem, bem fácil, bem acessível. Afinal, não se quer que só uma parte do público entenda a mensagem. Eles querem que várias pessoas entendam a mensagem. Então eles criaram uma musiquinha, um jingle, que ele é bem chicletinho, ou seja, você ouve aquilo, você não consegue parar de cantar Foca no Trânsito o tempo todo, né? Então foi uma ideia bem criativa deles. O segundo elemento é utilizar um pouco de humor. Quando a gente utiliza o humor, as pessoas têm uma tendência a se lembrar mais tempo daquilo. Então os comerciais, as propagandas, as campanhas que nós mais nos lembramos, geralmente trabalham com humor por trás. E no final nós percebemos também a presença dos logos dos dois principais organizadores desta campanha, o governo do estado de São Paulo e o DETRAN de São Paulo, certo? Então é isso, pessoal. Uma campanha publicitária bem feita, bem criativa, é aquela que vai escolher e vai pensar bem no seu público-alvo, vai escolher a linguagem, as cores, as imagens, as músicas para atender esse público-alvo e que vai tentar a todo custo convencer, ou seja, persuadir o leitor a consumir produto, a utilizar um serviço ou
como a gente viu no exemplo, a aderir a uma ideia. Então é isso, galera. Esse foi o nosso tema campanha publicitária. Espero que vocês tenham compreendido, anotado algumas coisas para que vocês possam consultar mais tarde. E como sugestão de estudo complementar para este módulo, eu quero que vocês confiram 3 canais aqui do YouTube. O primeiro é o canal Propagandas Históricas, aliás. O segundo é o canal Nostalgia e o terceiro é o canal 90. Todos esses 3 canais vão trabalhar com propagandas antigas que eram super criativas. Não que hoje nós não tenhamos propagandas criativas, mas que antigamente a televisão era o principal veiculador de informação. Então era feito muito investimento para produzir propagandas legais na televisão. Então vale a pena dar uma conferida para que vocês comecem a entender quais são aqueles elementos que mais são utilizados para fazer uma propaganda, uma campanha publicitária efetiva. Certo? Vejo vocês.